Assim como estamos, iniciamos a mensagem com uma oração. Querido e amado Deus, dá fôlego ao teu pregador, assim também como sabedoria e entendimento à nossa congregação. Ilumina, Senhor, as nossas mentes para que conheçamos assim a tua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Amém. Uma dúvida. Todos aqui sabem de um evento esportivo que está acontecendo mundialmente, chamado Copa do Mundo. Alguém que nunca ouviu falar de Copa do Mundo? Creio que todos os brasileiros são familiarizados com a Copa do Mundo. E aí surge a dúvida. Quando eles entram, geralmente eles fazem uma oração. Quem que Deus escolhe que vai ajudar? Porque os dois lados pedem para Deus a providência divina. Qual que é a vontade de Deus? Que um time ganhe e outro perca? Na maior parte das vezes a gente atribui a vontade de Deus a coisas grandiosas, mas a vontade de Deus também é presente nas pequenas coisas e nos pequenos atos de nossa vida. De forma que a gente pode perceber em pequenos detalhes. Já faz algumas semanas e alguns finais de semana que a gente vem pregado sobre o Cristo ressurreto, a vontade de Deus em nossa vida e como nós agimos no nosso dia a dia. Nós temos excelentes mensagens ali também preparadas pelo pastor Mateus sobre o batismo e sobre como a vontade de Deus se completa na nossa vida através de gestos simples, através da água, através do ensino e através da sua palavra. De forma mais presente, a vontade de Deus é que nós anunciemos este Cristo ressurreto. O Cristo que morre, o Cristo que ressuscita. O Cristo que morreu na cruz em nosso lugar. Aquele que toma o lugar do pecador, um lugar que era nosso. Aquele que sofre a condenação que era para nós. A vontade de Deus é que anunciemos isso e que vivamos isso, essa verdade. E aí nós vemos o grande ensino dos nossos professores, começando pelos apóstolos e principalmente com Paulo, que fala: pregue a Cristo, quer convenha, quer não. E ele fala isso a Timóteo. Quer convenha, quer não. Eu peço a compaixão de vocês e o amor de vocês por esse pobre estagiário, porque a verdade de hoje nem sempre é conveniente e nem sempre é agradável. Falar de vontade de Deus e principalmente com esses textos é algo muito pesado, porque a vontade de Deus nem sempre é a nossa. Então iniciamos de forma que a gente pensa. O tema de hoje: seja feita a tua vontade. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós temos ali algumas petições e dentre elas nós começamos: Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, o Pai Celestial, o Criador do céu e da terra. O reconhecimento de que nós somos criaturas e Ele é Criador. Santificado seja o teu nome. E o nome de Deus a gente sabe que é santificado por si só. Não é por nós adorarmos a Deus que Ele é santificado, mas a sua própria essência é santa. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E o reino de Deus também permanece por si só. Nós podemos ver o reino de Deus através da igreja, através dos seus sacramentos. Mas o reino de Deus permanece independente das pessoas, a partir do momento em que Ele é Criador e nós criaturas. Seja feita a tua vontade. E a partir da vontade de Deus, nós levamos em conclusão o que veio antes. E a gente pode dizer o seguinte: a vontade de Deus é feita independente queiramos nós ou não. Independente se nós somos concordantes, se nós concordamos com essa vontade ou não.
independente se essa vontade é agradável ou não. Mas quando o cristão pede, seja feita a tua vontade, ele também quer que a vontade de Deus seja completa na própria vida. Ele se dispõe e se oferta a si mesmo, de maneira que ele está disponível e está disposto a servir a essa vontade. É isso que a petição nos traz. Lutero, em uma explicação mais tranquila, ele coloca ali diante de todos os mandamentos que refletem a vontade de Deus, aquele povo de Moisés. Ele sempre coloca: devemos temer e amar a Deus. E aí a gente pode trazer uma explicação mais racional do que é temer e amar. Temer é justamente ter medo. Não precisamos aliviar essa palavra. Deus é Criador e nós criaturas. Ponha-se no seu lugar. Nós lemos hoje no livro de Jeremias, quando ele próprio lamenta a sua dor. E ele fala: ó Deus, eu estou sofrendo, estão me perseguindo aqui. Eu não aguento mais. Ele não seria o primeiro no povo de Israel que faria essa crítica a Deus, essa súplica, esse pedido. E Deus tinha formas curiosas de responder. Para Elias, ele falou: dorme um pouquinho, toma esse pão, esse copo d'água, descansa. Você está cansado, deprimido. Logo então depois, Deus tem uma breve conversa com Elias, explicando para ele tudo. Para Moisés, Deus dá ordens explícitas e a lei e sua vontade. Para Abacuque, ele olha e fala: o justo viverá pela fé. E dá uma esperança a Abacuque. Não explica muito bem como é que funciona, mas ele dá mais uma palavra de confiança e de promessa. E para Jó, Deus desce num redemoinho e fala com aquele tom suave de voz: onde é que você estava quando eu estava firmando os fundamentos da terra? Onde é que você faltou naquele dia? Porque eu estava lá, eu não lembro de você. Ponha-se no seu lugar. Isso é o que Deus diz a Jó. Depois explica, faz um breve questionário sobre física, geografia e outros conhecimentos que só mesmo a sabedoria divina teria por completude, teria imperfeição. Jeremias lamenta e nós vemos ali a vontade de Deus se cumprindo através daquilo que ele mesmo havia falado sobre a escravidão. Antes mesmo dele lamentar, a gente vai ver sobre o terror e o caos. Um homem que se vinga de Israel e leva todos em cativeiro para a Babilônia. Leva alguns, deixa outros. É triste, a vontade de Deus não se cumpre em bondade naquele caso, mas se cumpre em escravidão na Babilônia. Se cumpre em cativeiro. Em Mateus, nós lemos Jesus instruindo aos discípulos, de forma que ele dá ordens, e a gente chama de a grande comissão, ou então o envio desses 12 apóstolos nas cidades, de forma que ali preguem o Cristo, realmente expliquem quem é o Salvador e que ele veio. E dessa forma, os 12 são enviados com a seguinte ordem: entreguem o que vocês receberam de graça, mas saibam que vocês vão ser perseguidos, talvez vão xingar vocês, talvez vão expulsar vocês das casas. Fica tranquilo, vai ser só coisa boa. Vocês vão ser xingados, ninguém vai gostar de vocês, mas se eles não gostam de mim, que sou Deus, então quem dirá de vocês? Fiquem tranquilos. Aquela comissão não recebe uma vontade de Deus fácil de seguir, mas é uma vontade de Deus desconfortável. Ou quem de nós gosta de receber uma notícia ruim? Gosta de saber que a vontade de Deus talvez seja desagradável a nós. É triste quando a vontade de Deus nos tira um ente querido. É triste quando a vontade de Deus talvez nos dê um desconforto, ou nos dê um espinho na carne, assim como foi para Paulo. É triste quando a vontade de Deus talvez nos leva a cativeiro, como também foi Paulo. Paulo preso,
Ainda assim, instrui a Timóteo, ensine a verdade de Deus e a sua vontade, quer seja conveniente, quer não. Seja feita a tua vontade. Para um cristão, e agora a gente pode entender um pouco dessas leituras, nós nos localizamos bem quanto à vontade de Deus. A vontade de Deus se inicia no dia de hoje, quando nós acordamos, quando nós tomamos o nosso café, ou então não, quando nós saímos de casa, quando nós chegamos aqui, ou então quando nós estamos por uma transmissão acompanhando também aquilo que foi dito no culto de hoje. A vontade de Deus se inicia desde um trabalhador que trabalhou naquela petroleiro, pode ser também aquele navio que carrega, mas que carregou o petróleo que depois virou gasolina em uma refinaria, e essa gasolina nos transportou em algum meio de transporte até aqui. A vontade de Deus se concretiza de forma que Deus manda chuvas. A vontade de Deus se concretiza a partir do momento que nós temos filhos e a partir do momento que os nossos pais são nossos pais. A vontade de Deus não trabalha para seres humanos, mas trabalha para seres humanos. É uma tensão. Não trabalha pela vontade humana, mas trabalha pelo anseio humano. Aquilo que nós queremos, mas nem sempre nós sabemos expressar. Seja feita a tua vontade, é uma petição da própria oração que Cristo nos ensinou. Mas Paulo também orienta que mesmo que não saibamos orar, o Espírito em gemidos ora por nós. E o que o ser humano anseia? Antes de uma condução, antes de um petrolífero que carrega gasolina, antes de uma comida pela manhã ou antes de vir para o culto, o ser humano anseia um motivo do culto, a sua salvação. A vontade de Deus, então, não trabalha para seres humanos, mas pelos seres humanos. De forma que Ele nos entrega Cristo, o crucificado. E aí que começa a inconveniência. Porque Cristo crucificado morre por nós. E não é conveniente que Cristo, o próprio Deus, morra por pecadores. Mas Ele assim o quer. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é expressa também no Getsêmani, quando Cristo chora. E Cristo morrendo por pecadores o salva em seu lugar. Não é conveniente, talvez, que nós vivamos em vontade deste ser humano que também é Deus, porque vai contra a nossa carne. Mas ainda assim somos ensinados que a vontade de Deus nos traz liberdade, e não há liberdade se não podemos negar a algo. Deus nos dá liberdade para negar a sua salvação. Nós podemos simplesmente falar: obrigado, Deus, não quero ir para o inferno. E é isso que o texto retrata. Aquele que quiser me negar publicamente, tem essa liberdade. Mas eu o negarei diante do Pai que está no céu. Não é conveniente que essa salvação seja dada por graça, mas aqui estamos nós, de graça e por dom gratuito de Deus, porque é a sua vontade. Não é conveniente que talvez a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, mas ainda assim Deus é misericordioso conosco. Seja feita a tua vontade, não é um pedido ou uma ação própria nossa, de forma que nós, como esses apóstolos que foram enviados, ou como Jeremias, que queria tanto ver a vingança diante dos olhos, não é essa vontade,
mas a vontade de que Deus, mesmo em meio às nossas tristezas, mesmo em meio às nossas dores, ainda assim nos guarde em sua salvação. Ato de pregar a Cristo não é uma escolha nossa. Isso é uma verdade inconveniente. Nós achamos que nós podemos escolher se pregamos a Cristo ou não, mas não é uma escolha, é uma obrigação. É vontade de Deus, porque somos escravos de Cristo, servimos a Cristo com alegria, porque veio o dom gratuito de Deus, a salvação. Podemos voltar a ser escravos do pecado, assim como Paulo nos diz, mas servimos a Cristo. A vontade de Deus se concretiza em coisas grandes, como a salvação, e agora vem a bondade de tudo isso. Mesmo a vontade de Deus sendo inconveniente, sendo desconfortável, e eu não quero entrar em desconfortos específicos, como morrer em nome de Cristo, ou então falar simplesmente a um amigo que não gosta de ouvir sobre igreja. Não é só esses desafios, mas a vontade de Deus nos age em bondade em atos simples. E eu relembro, a partir do momento que a gente acorda, a partir do momento que comemos uma boa refeição, a partir do momento em que Ele nos dá filhos e nós podemos criá-los, a partir do momento em que Deus nos dá pessoas em que podemos confiar e nós amamos essas pessoas, a partir do momento em que Deus, mesmo nós não merecendo, Ele nos dá alegria. Essa é a vontade de Deus. Cristo o Salvador, Cristo nosso Senhor, é presente em sua bondade e sua vontade de forma simples e diária. Não pensemos somente no grande, mas também nos atos pequenos. Seja feita a tua vontade, e não oferecer o corpo para o pecado é pensar que o nosso corpo diário, que às vezes bate o dedinho na quina, é para oferecer em glória de Deus. Aquele corpo que às vezes segura o filho nos braços, é para lembrar dessa dádiva de Deus, e assim possamos ensinar nos verdadeiros caminhos. Esse corpo que às vezes come uma refeição ao lado de um amigo, é o representante do próprio Cristo, porque o Espírito que ressuscitou ao Cristo está com vocês, Ele vive em vocês. É para lembrar que a vontade de Deus é maior do que qualquer pecado que cometemos, e que mesmo se você cometa algum pecado, a vontade de Deus é que haja um advogado no céu. A vontade de Deus não é de que você não morra em meio a 10.000 ou 1.000. A vontade de Deus é que você entenda que mesmo que você esteja em meio a este perigo, a sua alma está segura. Não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode levar a alma. Tema a Deus e ame o seu Senhor, pois eu sou o Salvador, diz o Senhor. Assim, terminamos a nossa mensagem, a nossa homilia, mas sabendo que a vontade de Deus se concretiza através do nosso batismo, e em especial no dia de hoje, aos que estão reunidos aqui, também na mesa do Senhor.